Olá, pessoal. Quando se fala em medicina legal, logo nos vem à mente aqueles filmes de CSI, né, onde que você tem ali uma investigação criminal, tem um perito, um médico legista que vai ao local do crime, mas na prática não é bem assim não. A gente sabe hoje em dia que o médico legista, ele costuma ficar inclusive recluso, né, dentro do Instituto Médico Legal, né, o perito vai ao local do crime, mas todos eles têm que ter um conhecimento do que seria a medicina legal. Por isso, o perito ele também tem que ter conhecimento disso, o policial civil tem que ter conhecimento disso e até o próprio policial militar, para que ele faça ali a conservação dos vestígios. Lembrando aquele conceito que a gente já falou em outro vídeo, né, que uma coisa seria o vestígio, né, de um crime, né, que na verdade no início você tem um vestígio, depois aquele vestígio, se ele estiver ligado realmente ao crime, aí ele passa a ser uma evidência, né? Então a gente tem inicialmente só um vestígio, e esse vestígio que vai ser analisado para poder chegar a uma causa provável do crime. Então nós vamos trazer aqui algumas questões, mas antes eu vou trazer um texto aqui do Genival Veloso França, que vai trazer um pouco sobre essa história. O que seria, como que ocorreu a medicina legal no Brasil? Olha, eu ia falar que pelo desenvolvimento tardio da medicina legal portuguesa, as nossas influências decisivas foram da França, não se negando as influências alemã e italiana. Os primeiros registros aparecem ao fim do período colonial. Segundo Oscar Freire, a medicina legal brasileira está dividida em três fases: a estrangeira, de transição com Souza e Lima, e finalmente a nacionalização, com Nina Rodrigues. Inclusive, nós vamos ver que tem uma questão exatamente sobre isso. A fase estrangeira vai desde o período colonial até o ano de 1877, quando Souza Lima assume a Cátedra de Medicina Legal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A primeira publicação dessa fase data de 1814 e era um documento em que Gonçalves Gomide, médico senador do Império, que contestava o parecer dado por dois outros médicos, Antônio Pedro de Souza e Manuel Quintão da Silva, em que afirmavam ser santa uma rapariga da comarca de Sabará, na Capela Nossa Senhora da Piedade da Serra. A obrigatoriedade dos juízes ouvirem os peritos só lhes foi imposta legalmente com o Código Penal de 1830. Veja aí que a medicina legal ela está sendo usada, inclusive, no aspecto religioso, né? Com essa, quando eles estavam tentando canonizar uma moça lá da comarca de Sabará, né? Em Minas Gerais. A segunda fase começa em 1877, quando o ensino da medicina legal assume caráter prático. Agostinho José de Souza Lima assume a cadeira de medicina legal e é nomeado, junto com seu assistente Borges da Costa, consultantes da polícia. Em 1879, recebe autorização para dar um curso de tanatologia forense no necrotério oficial. Para quem não sabe o que é tanatologia, é ciência sobre a morte, exatamente sobre as causas da morte, etc. A terceira fase começa exatamente aí quando se dá a posse de Raimundo Nina Rodrigues, em 1895, como catedrático de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia. Foi o maior nome do século XIX, com obras principalmente na psiquiatria forense e antropologia criminal, que fez merecer de Lombroso, célebre criminalista italiano, o título de apóstolo da antropologia criminal do Novo Mundo e pai da criminologia moderna. Ele faleceu em 1906 e deixou como principais discípulos Afrânio Peixoto e Oscar Freire. Então vamos lá às questões? A primeira questão caiu na Polícia Civil do Maranhão. A corrente de pensamento que exerceu maior influência na medicina legal brasileira é de origem, letra A, francesa, B, inglesa, C, italiana, D, germânica ou E, portuguesa. Como nós vimos aí nesse pequeno texto, né, lógico que foi a francesa. E a gente também viu que a alemã e a italiana influenciaram de maneira marcante, mas a francesa foi mais marcante. Outra questão caiu na Polícia Civil do Rio de Janeiro para perito legista. Foi professor de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Bahia, do fim do século XIX, início do século XX, um estudioso da criminalística, correlacionava aspectos étnicos com o comportamento delinquente, considerado o pai da medicina legal brasileira. Nós vimos lá, o fragmento acima refere-se a Nina Rodrigues. Como nós vimos, a verdadeira nacionalização se deu com Raimundo Nina Rodrigues da Bahia, iniciando-se com ele a fase de pesquisa científica médico-legal a partir de nossa própria realidade. Então vejam que a gente não vai só guardar o que significa medicina legal, para que serve, mas a gente também tem que guardar um pouco sobre esses aspectos históricos, né? Por quê? Porque isso também cai em concurso. Para finalizar,
Vamos pegar uma última questão que caiu numa prova de perito médico legista, né? A medicina legal nasceu da necessidade do direito ter prova técnica médica no esclarecimento da justiça. Pode ser conceituada como aplicação dos conhecimentos médico-biológicos na elaboração e execução das leis que deles carecem. Segundo a história da medicina legal brasileira, é correto afirmar que, pelo texto lá, nós vimos, né, sobre as fases da medicina legal, né, e é exatamente essa letra D. E essa questão ela confunde bastante, porque, por exemplo, a primeira vai falar dividida em 4 fases, e a gente sabe, né, pelo menos a gente já viu no texto agora, que ela é dividida em 3 fases. A segunda quase estava certa, mas eles trocaram o nome do cara aí, olha. A fase estrangeira vai desde o fim do período colonial até a República, quando Afrânio Peixoto assumiu a cátedra de medicina. E a gente viu que, na verdade, quem que vai assumir a cátedra de medicina foi Souza Lima, né? A letra C. A primeira publicação da fase estrangeira se deu em 1841 por meio de um parecer a respeito de um exame necroscópico. Essa aí também confunde, porque eles inverteram a numeração, né? Não é 1841, foi 1814. Agora, a letra D está certa, né? Em 1832 foi criada a perícia profissional, tendo em vista que foram criadas regras para os exames de corpo de delito. E a letra E, por que ela não é? Aí está dizendo que a fase de nacionalização se iniciou após a Primeira Guerra Mundial e seu início foi marcado pela posse de Oscar Freire na cadeira de Medicina Legal da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Mas nós vimos ali que a nacionalização vai acontecer com Nina Rodrigues. Então, veja, é muito decoreba, né, na verdade. Então, a gente tem que conhecer um pouco da história da medicina legal para a gente poder também resolver esse tipo de questão na prova, né? Então, eu espero que vocês tenham percebido a importância de a gente estudar também a história da medicina legal. No próximo vídeo, eu vou tentar trazer um pouco também algumas questões sobre a medicina legal no mundo.